Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: por que os sacrifícios eram necessários? Bem, existem dois textos que vão servir como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles é Hebreus capítulo 9, verso 15, que vai mencionar que remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança eram necessárias para que o povo de Deus pudesse receber as promessas da aliança eterna. O segundo texto, Hebreus capítulo 9, verso 22, que vai mencionar que sem derramamento de sangue não existe remissão ou perdão dos pecados. Uma das perguntas que vão servir como base para podermos tentar entender a importância da cruz, que é o tema que estamos estudando durante essa semana, é exatamente a pergunta que serve como base para o nosso tema de hoje. Por que sacrifícios eram necessários? Quando você para poder pensar naquilo que era o santuário e o templo de Jerusalém, o templo e o santuário eram tudo, menos alguma coisa bonita de se ver. Quando você pensa nos materiais empregados, bem, no templo de Salomão, quase tudo reluzia. Foram usados ouro para poder ligar um bloco imenso de pedra no outro. Quando você pensa nas partes interiores do templo, todas revestidas de ouro, os utensílios, como mesas, candelabro, altares, era tudo feito de ouro. Parece que tudo era tão bonito, mas quando você pensa na quantidade de animais que eram sacrificados todos os dias, tanto no santuário do deserto como também no templo de Jerusalém, e que o sangue daqueles animais era levado para dentro do santuário e era aspergido sobre a cortina, sobre o altar. Apesar daquele lugar ser um lugar muito bonito, muito belo, você já parou para poder pensar no cheiro que tinha aquele lugar? Bom, não é à toa que as orações eram representadas pelo altar do incenso. O incenso era queimado todos os dias ali dentro, talvez até para poder amenizar um pouco do cheiro que é tão característico do sangue. Eu não sei se você já sentiu o cheiro do sangue estragado, do sangue em decomposição, do sangue que foi respingado em alguns lugares. O cheiro não é nada agradável. E havia muito, mas muito sangue, tanto no tabernáculo quanto também no templo. A pergunta que não quer calar e que permanece é: por que esses sacrifícios eram tão importantes? O primeiro texto que foi mencionado, que é o texto de Hebreus capítulo 9, verso 15, esse texto ele vai explicar que Jesus, como sacrifício, ele teve o propósito de oferecer remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, a fim de que o povo de Deus pudesse receber a promessa de uma aliança eterna. Aqui, portanto, um momento em que o autor da carta aos Hebreus ele vai olhar para trás e vai dizer: olha, Cristo teve que ser sacrificado, ou teve que ser oferecido como sacrifício por causa da quebra da velha aliança. E algumas pessoas vão dizer: ah, tá vendo? Olha, a velha aliança foi quebrada, a nova não. Quando você pensa naquilo que são as atitudes que as pessoas do nosso tempo têm tomado diante de Cristo Jesus, diante dos sacrifícios, nós não somos melhores do que o povo de Israel no Antigo Testamento. Muitos de nós temos dificuldade de poder compreender aquilo que o Senhor Jesus representa como sacrifício pelos pecados. O fato é que não havia perdão de pecados sem que sangue fosse derramado. Porque o salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo explicou isso na carta aos Romanos. E todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, portanto todos deveriam morrer. O que acontecia com aqueles sacrifícios que tinham lugar tanto no tabernáculo quanto também no templo de Jerusalém era apenas uma miniatura do que aconteceria com o próprio Deus em Cristo Jesus, se esvaindo em sangue na cruz do Calvário. Quando você pensa na cruz e no Filho de Deus se esvaindo em sangue, não foi uma coisa bonita de se ver também. Assim como os sacrifícios dos cordeiros também não era algo que era bonito de se ver, tanto no tabernáculo quanto também no templo. O fato é que quando você olha para a aliança que Deus fez com Abraão, essa também foi uma aliança regada a sangue. Você se lembra de Gênesis capítulo 15? Quando Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, divida 3 animais, parta-os ao meio e vamos fazer aqui uma aliança. Nos tempos antigos, quando uma aliança era estabelecida entre duas partes, animais eram partidos ao meio, mas ambas as partes tinham que passar no meio, ou ambos
os indivíduos que estavam fazendo aliança tinham que passar no meio daquele animal partido por uma razão. O que havia acontecido com aquele animal era um símbolo do que aconteceria com aquele que quebrasse a sua parte na aliança, a sua promessa na aliança. As promessas eram vistas como algo muito importante no contexto do Antigo Testamento. Bem, o fato é que, apesar do animal ter sido partido ao meio, Abraão não teve que passar pelo meio das duas partes. Mas Deus passou. O que Deus estava dizendo é que Ele garantia que a sua parte na promessa, na aliança, seria cumprida. Mas Deus não pediu para que Abraão passasse. Por quê? Bem, na própria história do Abraão, você encontra momentos em que ele estava quebrando as leis da aliança. Abraão é visto como um homem que mentiu. Ele pegou uma segunda esposa, quebrando, portanto, o 7º mandamento que diz não adulterarás. Abraão, ele sempre que as coisas ficavam meio complicadas, ele tentava dar um jeitinho em tudo. É tanto que a história de confiança nele em Deus teve um crescente. E Deus, em sua infinita misericórdia, não pediu que o ser humano se comprometesse com a própria vida, tendo que pagar pela vida se ele quebrasse a aliança, porque a aliança de Deus é baseada na graça. E quem deveria sim se esvair em sangue não era o pecador, mas o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. Em termos de merecimento, claro que era o pecador que deveria se esvair em sangue. Mas Cristo assumiu a culpa pelos nossos pecados. Por isso, o sangue teve que ser derramado. Só podemos entender o que a cruz representou quando olhamos para a culpa pelos pecados e para o fato de que não existe perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso, Cristo derramou o seu sangue para que eu e você não precisássemos derramar o nosso. Isso é graça, isso é amor, isso é perdão. Eu gostaria de orar nesse momento agradecendo a Deus por nos demonstrar esse tão grandioso amor na cruz do Calvário. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Teu grande amor para conosco não possui limites. Conseguimos olhar para os sacrifícios que aconteciam no Antigo Testamento e entender que cada animal que foi sacrificado representava o que Cristo faria por nós. Nós merecemos morrer porque o salário do pecado é a morte e nós pecamos. Mas Cristo Jesus não merecia. Mas Ele assumiu o lugar que era nosso e a condição que seria nossa. Muito obrigado por Teu amor e por Tua graça. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?